Vamos agora fazer o cadastro do contrato. Eu só posso fazer o cadastro de um contrato depois que eu tiver um cliente, que é um taxista, e um carro registrado como disponível no sistema. Então vamos começar aqui. Vou dar um clique no cadastro do contrato. Ele vai abrir a tela de consulta. Eu vou pedir um novo contrato. Aqui na tela do contrato, eu tenho a parte superior aqui, que são os dados do taxista e auxiliar. Só que todos os campos estão cinza. Isso significa que eu não consigo digitar dados aqui. Por que eu não consigo fazer essa digitação? Eu tenho dois botões aqui, que é o editar cliente e o localizar cliente. Eu vou dar um clique aqui nessa lupa do cliente. O sistema vai me mostrar toda a lista, vou maximizar essa tela aqui, toda a lista de clientes disponíveis no sistema, os clientes que estão ativos e os seus respectivos auxiliares. Eu vou dar um clique duplo aqui. O sistema já preencheu para mim todos os dados relativos ao taxista, que é o cliente, e o seu auxiliar. Se eu tivesse tirado uma foto aqui do taxista, ela estaria aparecendo aqui nesse momento, bem como a do auxiliar. A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte central do contrato. Eu vou localizar o carro. Vou aqui na lupa do carro, clico no localizar carro, e o sistema me mostra quais são os carros que estão disponíveis para aluguel. Essa situação do carro aqui ela é importante. Eu só visualizo nessa lista os carros que estão disponíveis. Vou dar 2 cliques nesse carro aqui. E o sistema já preencheu todos os dados relacionados ao carro aqui nos campos. O que acontece? O sistema também traz lá do cadastro do carro o valor do depósito e o valor da diária do carro. Ambos podendo ser alterados aqui de acordo com a necessidade. Como é que funciona aqui? Data do início, eu digo que dia que o contrato vai começar. Importante salientar que eu registro o carro, o contrato, no dia 30 e só no dia seguinte que ele vai considerar a primeira diária. Eu tenho duas formas de determinar o período de validade deste contrato. Eu posso digitar a data de retorno aqui, vamos dizer que dia 1º de 8 de 2015, e salto, ou eu posso programar a renovação a cada X período de meses. Aqui em Manaus se trabalha com 3 meses. Então, começou dia 30/5, ele vai terminar dia 30/8, 3 meses depois. Lembrando que este período aqui, este primeiro período, ele é um período parcial. Normalmente se conta com uma quantidade reduzida de tempo para que sejam emitidas as documentações necessárias, nota fiscal, seja feita uma revisão para acompanhar periodicamente o carro. O período total mesmo é esse aqui de baixo, onde eu vou fazer um contrato, por exemplo, começando dia 30/5, de 36 meses, que vai encerrar no dia 30/5/2018. Esse período aqui, que é o data de início e data de retorno, ele obrigatoriamente tem que estar compreendido entre essa data de abertura e essa data de encerramento. Por exemplo, eu não posso programar aqui uma data de retorno para 1º de 1 de 2020, que é uma data maior do que o programado no contrato. Por isso que é feita essa renovação de X em X meses aqui. O sistema já preencheu para mim quem é o atendente responsável pelo registro deste contrato. Ele já trouxe também do cadastro do carro
a quilometragem atual dele, o valor da diária, também o valor do depósito, como eu falei anteriormente, e eu tenho que selecionar aqui a forma de pagamento deste depósito. Vou selecionar aqui, vamos dizer que tenha sido em dinheiro. Se o carro tiver algum tipo de seguro, eu informo o valor do seguro por dia, qual é o custo do seguro por dia. Se ele tiver alguma diária gratuita neste período de 3 meses, eu informo aqui essa quantidade. Por enquanto, eu não vou interagir com estes dois valores, vou deixá-los zerados. E aí eu preciso selecionar o tipo do contrato, caso é um contrato de aluguel. Feito isso, eu já fiz o contrato inteiro, eu já posso registrar aqui e começar a trabalhar. Quando eu registro esse contrato, eu tenho aqui na parte superior um botão chamado Recibo. Ele vai emitir um recibo referente ao depósito. Se eu der um clique aqui, ele já preenche todos os dados baseado em cima do valor do depósito. Vou sair aqui, nesse momento ainda não é a hora de nós vermos esse recibo. Um detalhe importante aqui nessa tela de contratos é que eu posso acessar o cadastro do motorista a partir daqui, clicando neste lápis, editar cliente. Vou dar um clique aqui, vou fazer qualquer alteração aqui e essa alteração vai se refletir lá no contrato. Por exemplo, vamos dizer que ele trocou de carteira, a carteira dele já não é mais AB, a carteira dele já é D. Digito aqui e salvo. Quando eu salvar e sair, o sistema automaticamente já atualiza os dados do motorista no contrato. A mesma coisa acontece aqui com o carro. A partir do próprio contrato, eu posso dar um clique nesse lápis, editar carro, e o sistema abre para mim a tela do carro para que eu possa fazer as devidas alterações. Esse carro eu cadastrei há pouco e eu cadastrei ele como disponível. Como eu coloquei ele em um contrato, o sistema automaticamente transformou esse carro em alugado. Eu ainda tenho dois status aqui, que é o manutenção e o vendido. Quando eu marco o vendido, ele aparece aqui a data da venda, o valor da venda e para quem eu vendi este carro. Não é o caso, eu vou cancelar aqui para ele desfazer as alterações que eu fiz. Cancelou, ele voltou a estar alugado. E eu vou sair aqui. A partir de agora, com o contrato devidamente registrado, eu já posso vir aqui na parte superior e começar a receber as diárias do contrato. Quando eu clicar nessa guia, ele me mostra o seguinte: a data de fim do contrato. Essa data de fim aqui, ela é baseada nessa data de retorno, quando está marcado o retorno do contrato. O último dia que foi efetuado um pagamento no sistema. Quando ele não tem nenhum pagamento aqui na lista, ele considera o dia de abertura do contrato. Se este motorista tem algum crédito, o valor aparece aqui. Qual é a última quilometragem aferida no recebimento de diárias? Quantas diárias esse contrato tem até agora? Destas diárias, quantas estão pagas? Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou voltar aqui esse contrato para a data de abertura dele no dia 25. Vou salvar aqui. Só para que eu tenha uma determinada quantidade de diárias. Eu tenho 5 diárias no sistema. Destas diárias, destas 5,
não tem nenhuma paga, tem 5 pendentes e ele está há 5 dias sem aparecer na empresa. Eu vou registrar aqui 2 diárias para explicar como é que funciona. Vocês lembram que eu falei que o contrato ele começa a contar um dia após a data de abertura? Data de abertura dele, dia 25. Data da primeira diária a pagar, dia 26. Vou dizer que ele recebeu 2 diárias. O sistema calcula esse período aqui automaticamente, do dia 26 até o dia 27. 2 diárias equivalem a R$ 290, valor de notas promissórias, valor de multas e o total a pagar. O valor que efetivamente este motorista está pagando, vamos dizer que ele pagou R$ 300. Se ele pagar um valor maior que o total a pagar, o sistema pode considerar isso como crédito. R$ 300, que é o valor pago, menos 290, que seria o valor a pagar. Então, o sistema automaticamente calcula e contabiliza R$ 10 de crédito para este contrato. Normalmente, quando o motorista vem fazer um pagamento, ele já olhou no odômetro do carro e ele traz a quilometragem. Vamos dizer que esse carro está com 600 quilômetros. Eu vou clicar aqui no botão, depois de preencher a quilometragem, clicar no botão registrar pagamentos. O sistema vai incluir essas 2 diárias aqui na lista. As diárias são exibidas aqui da seguinte forma. Quem é o responsável, ou seja, o usuário que registrou este recebimento, qual foi a data e a hora da operação e referente a que dia de vencimento. Ele pagou a primeira diária referente ao dia 26/5, ele pagou a segunda diária referente ao dia 27/5. E assim sucessivamente, ambas no valor de R$ 145. Eu tenho aqui embaixo um campo de observações do vale. Por exemplo, se eu quiser deixar alguma observação relativa a este contrato para este motorista, eu especifico tal observação aqui. Por exemplo, trazer documentos atualizados para o cadastro. E este contrato agora, todas as vezes que eu emitir um cupom de pagamento, ele vai constar esta observação no rodapé do cupom. Existem 2 formas de tirar esse cupom. Uma visualizando ele e a outra jogando diretamente na impressora de cupom. Eu vou tirar mais uma diária aqui. Digito a quantidade de diárias, teclo Enter, o sistema salta para o valor pago. Vamos dizer que ele pagou R$ 135. Como eu tenho um crédito nesse contrato de R$ 10, eu posso fazer um pagamento de 135. O sistema automaticamente desconta o valor do crédito, zerando ele. Eu deveria pagar 145, estou pagando 135. Estou usando R$ 10 do crédito, esse cálculo o sistema faz automaticamente de acordo com o valor pago e informando a quilometragem atual. Vamos dizer que ele está com 800 quilômetros agora. Vou clicar no botão registrar pagamento. O sistema mostrou para mim uma pré-visualização do cupom. Eu vou mostrar ele aqui, depois eu dou um zoom de novo. Vou dar uma saída aqui. Retorno para a tela do contrato. Eu posso fazer aqui, nessa listagem, baseado nessa data
e hora de operação, a reimpressão do cupom. Como é que funciona? Eu marco aqui o dia 30/5/2015, 23 horas, 40 minutos e 28 segundos. O sistema pega todas as incidências, no caso foram pagas 2 diárias nesse dia e hora, e foi pago mais uma, coincidentemente, no mesmo dia, mas num horário diferente. Então, se eu quiser reimprimir essas 2 diárias aqui, eu marco uma das 2 e clico reimprimir cupom. O sistema automaticamente faz a reimpressão daquele cupom. Eu tenho ainda aqui no cadastro de contratos a guia Notas Promissórias, Multas e Outros. Eu tenho 2 listas iniciais, que é a lista de notas promissórias e a lista de multas. Como é que funciona isso? Eu posso incluir neste contrato aqui todas as notas promissórias e multas que forem aferidas aí pelo órgão fiscalizador. O processo é o mesmo para os dois. Então, eu vou explicar como é que funciona a nota promissória. Eu clico aqui no novo, para incluir um novo registro. Vou dar uma breve explicação para que serve essa nota promissória. Por exemplo, chegou a época de fazer a troca dos pneus, uma hipótese. E, porventura, por algum motivo, o motorista não tem condições de fazer essa troca. A empresa pode fazer esta troca e receber este dinheiro do motorista baseado em cima de uma NP. Como é que funciona? Eu vou fazer a descrição aqui. Vou dizer qual é o valor desta NP. Vamos dizer que foram R$200 cada pneu, gastou-se R$800. E aqui eu tenho parcelas e parcelas pendentes. Como é que funciona isso? Normalmente, quando se tem uma conta de um determinado valor e o motorista tem o compromisso das diárias, de uma forma que ajude ele no dia a dia. Eu vou determinar aqui que este valor ele vai ser pago em 80 parcelas. Quando eu digito aqui 80 e teco Enter, o sistema automaticamente faz o seguinte: preenche que são 80 parcelas pendentes, o valor de cada parcela é R$10 e o valor total da pendência é R$800. A partir daí eu já posso registrar. A mesma coisa eu vou fazer com a multa. Vou clicar no novo. Aqui nesta tela, eu tenho todos os dados relacionados à multa, ao auto de infração. É só pegar os dados aqui e transcrever para cá. Por exemplo, data de emissão, data que foi recebida esta infração na empresa, a data da infração, a hora da infração. Estes dados todos estão no documento, no auto de infração. Número do auto, número do agente, número do equipamento. Eu vou preencher um número fictício aqui. O sistema está reclamando para mim que estes campos são de preenchimento obrigatório, por isso que eles ficaram vermelhos. Estes 2 campos aqui, o contas a pagar e o nota promissória, eu vou deixar para explicar eles depois. Aqui eu tenho que informar o local aonde aconteceu a multa, a descrição da multa, por exemplo, excesso de velocidade. Velocidade considerada 75, uma hipótese, vamos dizer que a multa foi por excesso de velocidade. Velocidade aferida 75. Velocidade permitida 60. Tipo da multa grave. Quantos pontos essa multa vai custar na carteira? 5. Valor da multa, vamos dizer que R$200.
Se eu quiser receber essa multa de uma vez só do motorista, eu ponho uma parcela aqui. Só que ele vai ter que pagar R$ 200 na próxima vez que ele vier até a empresa para efetuar qualquer tipo de pagamento. Normalmente, se parcelam essas multas. Então, eu vou parcelar elas de 20 vezes, uma hipótese, e eu vou ficar com R$ 10 a mais de valor quando eu for receber uma diária. Lembrando que quando começa, as parcelas são iguais às parcelas pendentes, mas à medida que eu vou efetuando os pagamentos, o sistema vai decrescendo este valor até que ele chegue em zero. Quando ele chegar em zero, o sistema entende que esta multa está paga. Aqui eu ainda tenho a data da defesa e a data do vencimento. Se essa multa foi paga, eu posso marcar aqui e dizer a data que foi paga e o seu respectivo valor. Eu vou só registrar aqui. Então, eu tenho agora uma NP, que o valor de cada parcela da NP é R$ 10, e eu tenho uma multa, que o valor de cada parcela da multa também é R$ 10. Estes valores vão ser acrescidos no valor da diária ou das diárias. Como é que funciona? Eu vou voltar aqui nas diárias e vou receber mais uma diária. Lembrando que a diária desse motorista é R$ 145. No entanto, eu tenho mais R$ 10 de nota promissória, mais R$ 10 de multa, totalizando R$ 165. Vamos dizer que esse motorista pagou aqui R$ 180. 180 menos 165, 15. Ou seja, ele está deixando R$ 15 de crédito. E aí eu informo sempre a última quilometragem. Eu vou informar aqui, por exemplo, um valor hipotético, mas que ele está com 4.950 quilômetros. Só para que fique claro uma pequena exibição. Vou registrar o pagamento, o sistema já vai me mostrar automaticamente o cupom. O cupom contém a identificação aqui na parte superior, o nome do responsável, a pessoa que está operando o sistema nesse momento, a data de emissão, a hora de emissão, o número do contrato, 2, o nome do motorista, a placa do carro, a quantidade de diárias pagas neste contrato, o período relativo a esta quantidade, de 29/5 até 29/5. Valor da diária, R$ 145. Descrição das NPs, troca de 4 pneus, quantidade de parcelas da NP, uma, é sempre igual à quantidade de parcelas pagas, quantidade pendente de NPs. Eu tenho 79 parcelas ainda pendentes de nota promissória para pagar, no valor de R$ 10. Descrição das multas. Excesso de velocidade, quantidade de multas, uma parcela paga, quantidade pendente de parcelas da multa, 19. Eu parcelei essa multa aqui de 20 vezes. Valor da multa, R$ 10. Valor total, R$ 165. Valor do carro, mais o valor das NPs, mais o valor da multa. Valor pago, 180. Como teve uma diferença aqui, o sistema automaticamente credita essa diferença no caixa e no contrato do motorista, para ficar de saldo. Quantidade de dias de diárias atrasadas. Ainda tem uma diária atrasada. Quilometragem atual, 4.950. Troca de óleo com 5.000. Troca de filtro com 5.000. Troca de correia, 50.
complemento do óleo da caixa de marcha 20, troca dos itens do ar 50. Observações. Com isso, eu terminei de explicar o cupom. Lembrando que esse cupom ele pode ser impresso automaticamente ou pode ser visualizado, como está aqui nesta demonstração. Eu tenho aqui embaixo o botão Alterar crédito do contrato. Como é que funciona? Esse contrato, atualmente, ele tem R$15 de crédito. Se eu quiser modificar esse crédito, é claro que isso aqui é uma permissão especial, a pessoa que estiver manuseando o sistema tem que possuí-la. Vou dar um clique aqui, e aqui eu vou fazer uma manutenção de crédito. Por exemplo, esse carro tem R$15, vamos dizer que ele deixou R$5 de crédito em mãos. Quando eu salvar, o sistema vai recalcular o valor do crédito deste contrato. Excluir diária. Esse botão, ele exclui estas diárias aqui. Só um critério. Caso seja necessário excluir por algum motivo, esta exclusão deve se dar do último 4 para o primeiro. Vocês vão deletando de acordo com as necessidades. Por último, eu tenho os dados de fechamento do contrato. Esse fechamento aqui ele se dá de duas formas. Uma, pelo período de 3 meses, nesse caso aqui. Outra, pelo período de 36 meses, que é o período total do contrato. Esse aqui é o período de renovação e esse aqui, de baixo, é o período total. Como é que funciona aqui? Nessa tela, eu tenho a data do fechamento do contrato, bem como sua respectiva hora, o usuário que está executando essa operação, a data de entrega do veículo. Por que a data de entrega? Muitas vezes, essa data pode divergir da data de fim do contrato. Por exemplo, o contrato pode ter sido encerrado dia 30 e só no dia 31 que ele entregou o carro. Aqui é informada a quilometragem de retorno, ou seja, a última quilometragem aferida naquele veículo. Aí eu tenho valor do depósito, valor do crédito atual, valor total das diárias, valor total do seguro. Como eu fiz um depósito na hora de executar esse contrato, esse depósito precisa ser devolvido para o motorista no encerramento do contrato. Que eu estou devolvendo todo o dinheiro deixado como calção. Normalmente, esse valor é devolvido alguns dias depois, porque é preciso fazer uma avaliação no carro na hora desse encerramento. Se houver algum desconto a ser dado, eu ponho esse valor de desconto aqui. Se houver alguma taxa de retorno a ser cobrada, aqui. Se tiver algum valor de acessório para ser pago ou recebido, aqui. Reembolso para o cliente. Se o cliente vai receber algum reembolso no final desse contrato. Reembolso de acessórios e reembolsos diretos. Ou seja, nesse carro aqui, eu tenho isso aqui como total geral. Aqui do lado direito, eu tenho 3 botões, que é o fechar contrato, reabrir contrato fechado e renovar contrato. Baseado nessas informações, eu já posso clicar aqui em fechar contrato. Atenção, este contrato possui diárias pendentes, por quê? Eu tenho diárias em aberto ainda neste contrato que ainda não foram quitadas. Estas serão registradas no contas a receber, ou seja, todas as diárias pendentes
contrato, vão para o contas a receber para que seja cobrado posteriormente. Vou dar um cliquezinho aqui no OK. E ele me pergunta o seguinte, olha, confirma o fechamento do contrato? Eu posso dizer sim ou não. Eu vou clicar sim e vou selecionar o fechamento parcial. E vou sair. E com isso, a gente finaliza o cadastro de contratos. Eu vou só sair aqui e vou entrar mais uma vez nesse contrato. Eu vou voltar aqui na guia de fechamento e vou reabrir o contrato fechado. Reabrir o contrato fechado, eu estou pegando esse contrato, que porventura pode ter sido fechado por acidente, e estou tornando ele ativo novamente. Vou sair aqui, para ele passar a constar aqui na minha lista. Eu vou dar 2 cliques no contrato em questão. Estes avisos que estão aparecendo aí nessa tela são relacionados aos vencimentos do carro e do cliente. Por exemplo, está dizendo aqui, olha, que a renovação da carteira da EMTU está vencida. Isso aqui é a informação do usuário. Faltam 50 km para o vencimento da troca de óleo. O próprio sistema faz o controle de todos estes dados, esses vencimentos, as trocas e outros controles periódicos relacionados ao cliente e ao carro. Com isso, eu finalizo o cadastro de contratos.